Olá, paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão, né? Isso aqui é uma prévia, né, do que vai vir mais cedo sobre a apologética protestante. Mas, cara, o protestantismo só me dá risada, cara, impressionante, né? Então o protestante botou assim: Jesus não mandou escrever livro nenhum, né? Escrever nenhum livro. Apologista católico patético da internet 2020. Quando a gente fala isso, né, o que a gente está querendo dizer? Antes de eu esclarecer esse ponto, peço que você se inscreva no seu canal, ative seu sininho, compartilhe nas redes sociais e não esqueça do meu Apoia-se. Né? Com R$ 5 você ajuda o tio Cláudio a ajudar uma família que precisa e leva o livro do tio Cláudio. O desse mês será a doutrina católica. Então vamos lá, o protestante botou assim: Jesus não mandou escrever nenhum livro. Apologista católico patético da internet 2020. Quando a gente fala isso, a gente quer dizer o quê? Na Bíblia, na Sagrada Escritura, que é a única regra de fé do protestante, a autoridade máxima, Jesus não mandou escrever nenhum livro. Né? Não mandou escrever a Bíblia, diga-se de passagem. Jesus não mandou escrever a Bíblia. Não tem isso na Bíblia, Jesus mandou escrever. Aí o que ele faz? Ele vai lá, pega um texto de Agostinho de Hipona, a Harmonia dos Evangelhos, eu já comecei a rir daqui, e pega o seguinte texto: portanto, quanto àqueles discípulos, havendo escrito coisas que ele declarou e falou com eles, não se deve fazer de forma alguma que ele mesmo nada escreveu. Não se deve dizer de forma alguma que ele mesmo nada escreveu. Então deixa eu reler aqui, por favor. Portanto, quando aqueles discípulos, havendo escrito coisas que ele declarou e falou com eles, não se deve dizer de forma alguma que ele mesmo nada escreveu, visto que a verdade é que seus membros realizaram apenas o que conheceram pelas repetidas declarações do cabeça. Por isso, tudo que ele propôs a dar para a nossa leitura sobre o assunto de suas próprias ações, a palavra, ele ordenou que fosse escrito por aqueles discípulos, a quem assim ele usou como se fossem suas próprias mãos. Eu acho engraçado, né, é que ele, né, bota aqui que Jesus ordenou, né, os discípulos a escreverem. Bom, se Jesus ordenou todos os discípulos a escreverem sobre ele, né, ou aqueles discípulos, então um monte de discípulos não escreveu nada sobre Jesus, eles estão em desacordo com Cristo e desobediência a Cristo. Aí é um caso muito sério, porque a gente só tem 4 evangelhos, então tem para ter até muito mais. Outro detalhe técnico é que os protestantes falam que em nenhum ponto da Bíblia Jesus chama Maria de mãe, mas os apóstolos dizem Maria, mãe de Jesus. E eles falam: não, mas Jesus não chamou ele de mãe. E a gente usa o mesmo argumento: mas Jesus também não disse que era para escrever coisa alguma na Bíblia. E aí eles, né, não, mas tem que estar escrito, não está escrito, está na patrística e tal. É um rololô, é uma confusão dos diabos o protestantismo. Que se você pegar o texto todo, tá? E eu deixei aqui grifado: por tudo o que ele se propôs a dar para a nossa leitura sobre o assunto de suas próprias ações e palavras, ele ordenou que fosse escrito por aqueles discípulos, a quem assim ele usou como se fossem suas próprias mãos. Quem aprende essa correspondência de unidade a este serviço concordante dos seus membros, todos em harmonia, no desempenho de diversos cargos sob a cabeça, receberá o relato que obtém do Evangelho através das narrativas construídas pelos discípulos, do mesmo tipo de espírito com que ele poderia olhar para a mão real do próprio Senhor, que ele carregou naquele corpo, que foi feito seu, se ele a visse ocupada no ato de escrever. Né? Aí ele vem, mas antes disso, Santo Agostinho fala o quê? Da
do mistério do sacerdócio, da unidade da igreja. O que Santo Agostinho está falando aqui não é que Jesus Cristo, lá na Bíblia, quando Jesus Cristo fosse vivo, ele ordenou escrever coisa alguma. O que ele está falando aqui é uma coisa muito mais profunda que o protestante não entende, ou ele tenta deturpar. O que ele está falando aqui é o que Madre Teresa de Calcutá fala. Madre Teresa de Calcutá viveu muito tempo depois de Jesus, né? Quando ela diz que ela é o lápis de Deus. Madre Teresa de Calcutá fala assim: não sou nada, apenas um instrumento, um pequeno lápis nas mãos do Senhor, com o qual ele escreve aquilo que deseja. Por mais imperfeitos que sejamos, ele escreve magnificamente. Então o sentido é muito mais profundo que meras palavras. Madre Teresa de Calcutá não escreveu nenhum evangelho de Jesus Cristo, né? Mas ela escreveu a obra de Cristo através dos seus atos. Mateus, Marcos, João, os que escreveram os evangelhos, não foi por ordem de Cristo, mas eles são usados por Cristo como lápis de Cristo para escreverem aquilo. Por isso que não deve ser questionado. E Santo Agostinho fala da unidade da igreja. Reconhecidos por quê? Pela igreja, dentro da unidade da igreja, que é o detalhe técnico que o cara não lê. Entendeu? Ele fala da harmonia do corpo, né? Então o que acontece? Ele está falando que dentro do corpo de Cristo, cada um tem um dom. Quando São Vicente ele acolhia os pobres, né? Ele era o quê? Ele era um lápis de Deus. A mesma coisa da Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis. Quando o sacerdote ele faz uma pregação, ele tem que se deixar levar e ser um lápis de Deus, a unidade de Deus. Então é isso que ele está falando. Não é que Jesus Cristo lá na Bíblia mandou escrever alguma coisa. De jeito algum. É só você pegar e ler o texto, gente. Né? É isso que ele está falando. Mas, né? Ele fala aqui da relação, né, da cabeça com os membros do seu corpo. É aquilo que Paulo fala. Entendeu? Então quando a gente fala isso, aí o cara ele pega, quando a gente diz, né? E aí vem a deturpação protestante. A gente fala, na Bíblia Jesus Cristo não mandou escrever Bíblia alguma, e é verdade, ele mandou ir de pregar. Se os apóstolos escreveram, foi porque foi o Espírito Santo que os inspirou a tal. Né? Então, meus amigos, é aquela coisa. O protestantismo, ele deturpa tudo que ele toca. Se não é como eu quero, eu vou lá e adultero. O texto nada foi do jeito que esse pobre coitado coloca. Então, meus irmãos, é isso. Olha, às 8 horas da noite, né, se Deus quiser, vai ter, né, uma conversa muito legal, né, sobre Apologética Protestante 2020. Eu espero que vocês participem. Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.